Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou apresentar o livro Ardósia, da poeta Larissa Lins. A Larissa é uma poeta de Fortaleza, mas ela está residindo por enquanto aqui no Rio. E ela trabalha como revisora, tradutora e editora. Esse é o primeiro livro dela que está saindo pela editora Urutau e é um lançamento de 2022. A gente pode dizer aqui que existe uma ideia do deslocamento desse livro, né, de um certo exílio. A gente tem um eu poético que se encontra deslocado tanto geograficamente, em alguns momentos, em vários momentos ela vai falar desse deslocamento geográfico, mas ela também vai falar de um certo deslocamento existencial, né? De uma certa sensação de falta, de uma certa frustração, muitas vezes. O livro é dividido em 3 partes. A primeira e a segunda parte não tem nome, e a segunda parte tem um nome muito interessante que é Ao Meio-Dia Sinto Culpa. E é uma parte onde parece que ela descreve coisas como sonhos ou devaneios, e eu acho ótimo esse título, porque fica parecendo que ela sente culpa porque ela se entrega à noite a esses devaneios. E aí, durante o dia, né, nessa vida de adulto, capitalismo tardio, muitas coisas para fazer, a gente acaba ficando, né, se enrola um pouco, se dorme um pouquinho mais, se entrega aí aos devaneios. Enfim, essa foi a leitura que eu fiz desse título ótimo. Como vocês sabem que eu adoro ler poema nesses livros sobre poetas e livros de poesia, a gente vai ter bastante leitura aqui. E agora eu quero ler um poema da página 63, que está nessa segunda parte, que é a dos sonhos ou devaneios, onde a gente vai ter um pouco dessa questão do sujeito deslocado geograficamente. E ela diz assim: livres, apenas meninas, 2 nordestinas, tentando a sorte no Rio. Por alguma diferença na nossa linguagem, não nos entendemos. O tempo vai fechando, o céu começa a gotejar. Sentamos em um banco da praça e choramos. Os pedintes passam sem nos abordar. As crianças brincam e nos observam com olhos espichados, curiosos. Nossas lágrimas não combinam com a manhã alegre e decidimos voltar para casa. Vemos um filme de horror sem nada dizer. Dormimos abraçadas, sem nada dizer. A gente vê nesse poema sonho que há um quê tanto de incomunicabilidade quanto de uma certa tristeza, uma certa melancolia mesmo. Agora eu vou ler um poema para vocês da página 22, que está na primeira parte, uma parte sem nome. E o poema se chama Domingo, e aqui a gente vai ter algo do deslocamento existencial desse eu poético. Sinto tanta falta de ter partido que preciso novamente ir embora e me escondo numa manhã de domingo, adormeço. Sonho outra vez com meu pai, cobra de 2 cabeças. Ruas sem saída, crustáceos gigantes me perseguindo, e eu a galope, fugindo, fugindo. Quando me deparo exaurida com os cavalos também cansados, da chácara da minha tia, pequena, acordo esmagada, na rota mais fácil para desviar das ausências inexplicáveis. Preciso novamente ir embora, pois quero sempre o que nunca vou atingir. Mas queria entender também tudo o que se passa, que se passou, e daí, quem sabe então, talvez consiga construir qualquer coisa. Que não apenas isso, tão tolo e ruim. Mas para onde seguir? Não há lugar nenhum, exceto o domingo à tardinha, da minha memória confusa. Da igreja lotada, pizza na praça, dos primeiros passos do Gabriel, que já não está mais lá, mas agora aqui, nos meus braços. Qual a possível explicação? Tantos caminhos partidos, descompassos, por que convergem para mim? Eu não sou tão importante, para onde me levam? Preciso novamente ir embora, e permaneço aqui distante, num eterno domingo de desejo do que não posso, de um passado que não sei mais se aconteceu. Então a gente tem esse eu poético feminino aí fazendo rememorações e tentando entender para onde as coisas estão indo e também sentindo uma certa falta e lamentando certas coisas que não estão ali, que estão ausentes, que não foram alcançadas. E a gente vê que esses 2 poemas vão falar vão falar bastante do devaneio, né? Tanto do sonho quanto do desejo, né? E isso é muito importante aqui, em especial se a gente considera esse eu poético feminino. Na epígrafe do livro, ela dá assim uma alusão a essa questão do feminino com um trecho de Provérbios bíblico. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Então aqui há algo da enunciação do perigo das mulheres, né? E eu acho que aqui a Larissa vai trabalhar muito essa questão da mulher resiliente, da mulher que resiste, apesar de toda a dificuldade, que vão ser muitas, ela persiste de algum modo, ela resiste, ela vinga. Esse eu poético, inclusive, faz diálogos com outras mulheres. A gente vai ter poemas aqui em que ela dialoga com a Virginia Woolf, em que ela dialoga com a Emily Dickinson, em que ela dialoga, né? Tem um poema em que ela fala de Pandora, fazendo referência, imagino eu, tanto à figura mitológica quanto ao filme da Pandora. E aí ela vai falar
com a Audrey Hepburn, ela vai se referir a Audrey Hepburn e a Louise Brooks, a atriz que faz a Pandora. E muitas vezes a gente vê que a Larissa recorre a uma certa intimidade com essas mulheres, né? Como se olhar a história delas e dialogar com os escritos ou com a obra delas ajudasse a Larissa a entender o próprio ser, né? O próprio âmago, o eu poético dela, a entender esse próprio ser. E aí eu vou ler o poema Caixa de Pandora, onde a gente vê um desses diálogos. Vi um retrato da Audrey Hepburn e senti inveja. Tão delicada, lábios carmesim, em um elegante vestido preto, traços tão finos. Quis escrever um poema para Audrey Hepburn, mas em vez disso avistei a Louise Brooks parada olhando para mim. Certamente com raiva. Como assim? Você vai escrever um poema para ela e não para mim? Calma, Louise. Talvez não saiba, mas você é a estrela que ilumina meu quarto. Todos os caras na minha cama perguntam, quem é ela? Quem é ela ali? Uma estrela do cinema mudo, musa do Pabst. Uma garota perdida, golpeada, falida. Li que foi abusada quando tinha 9 anos. Também quando criança, Louise. Um velho estranho passou a mão em mim. Fiquei 1 ano sem sair de casa, mas minha vida não é uma performance, Lulu. Não me tornei atriz. Um dia comentei isso com umas amigas e quase todas relataram experiências parecidas. É preciso cuidado redobrado com nossas meninas. Os homens de bem, os homens comuns, nos botam traumas para toda a vida. Além de provérbios, há vários momentos aqui em que a Larissa explora as metáforas cristãs de maneira a, de certo modo, desconstruí-las, ou a desconstruir um imaginário, uma mitologia cristã, e aí o papel da mulher é sempre muito importante. Em alguns momentos ela vai se identificar com Deus, em outros ela vai perguntar se o cristianismo é bom. A gente vê que tem ali uma certa mudança de perspectiva em relação a uma cultura que é bastante influenciada por uma visão cristã de mundo. E a mulher sempre surge também como deslocada nesse imaginário, de algum modo, já que esse é um livro inteiro sobre deslocamento. E aí eu vou ler um poema que tem muito a ver com isso, que é o Tortura 2, onde a gente vai ver essa mulher que, de certo modo, desconstrói essas metáforas. O amor é sempre a falta, e a ele sempre retorno. Amo dramaticamente sempre, obstinada, quero ser Deus. Renascer menino, morrer crucificada, fechar os olhos e rastejar farta. Animal que agoniza, despertar da falta. As lembranças se apagam, restam os rastros no chão. Cacos de vidro e pontas de faca. Desejo o sono eterno insone. Que aqui e não lá, mas viva e não há amor em lugar nenhum. Que é como ter sempre os olhos abertos, sempre. Não deixar jamais, nunca, o algoz nunca mais dormir. Mas o algoz sou eu, Deus. Tudo o que falta, o meu amor está morto. E quebra copos na mão. A gente vê nesse poema um eu poético feminino desejante falando do seu desejo, ainda que haja aí alguns problemas na realização desse amor, né? Existe alguma ideia de frustração, porém é um eu poético desejante, ainda que haja uma certa frustração na realização dessa relação amorosa. E aí a gente pode começar a analisar o título do livro, né? Ardósia. Eu fiquei refletindo muito sobre o que seria isso, né? A ardósia, que é esse material que endurece, né, que no processo de tratamento ele endurece a partir da argila, né? Então ele era argila antes, então ele já tem esse caráter de mudança, né, de algo que se moldou e que se moldou para algo talvez mais rígido, né? E aí alude a essa resiliência do eu poético que é retomada, tematizada o tempo inteiro aqui. A ardósia, ela também está associada. Se a gente aqui no mundo, no tempo contemporâneo, mundo moderno, a gente lembra muito da ardósia do piso, né? E eu acho que o chão é uma coisa importantíssima aqui nesse livro, porque o chão, ele alude a esse desânimo, a essa frustração do eu poético, de um eu poético que muitas vezes cai na tristeza, cai na melancolia, mas ele também diz respeito, né? Ele é um material muito utilizado para imagens de culto. E é interessante, visto que ela vai fazer toda essa releitura de mitologias, em especial a cristã, com uma desconstrução, porque ela vai erigir ali outras imagens de culto próprias. Sejam essas mulheres que inspiram, seja também a busca por um âmago mais sólido, talvez, né? E visto que essa perquirição sobre o próprio eu, sobre o próprio ser, ela é muito presente aqui, né? Então tem algo dessa busca por algo que seja mais ou menos sólido, resistente, ainda que a gente entenda que ele não passa sem as erosões, né? E aí eu acho que são todos esses outros temas que são as frustrações, né? O desencanto amoroso, a solidão, o deslocamento, de que tanto fala a poeta. Eu vou ler um poema da página 53, que se chama Ardósia.
E aí nesse poema a gente vai ver várias dessas questões que eu comentei aqui. Ardósia. Gosto de pensar que estamos caindo, que estamos no intervalo entre a vertigem da queda e a grande pancada. Que, no entanto, nesse intervalo talvez possamos ser resgatados por uma espécie de rede de proteção que nos ampara. Por um paraquedas que se abre, que abrimos. Por uma mão acolhedora que nos resgata e nos leva de volta para seja lá de onde foi que inicialmente partimos. Um lugar em que não me conheçam. Um lugar em que nunca existi. Um lugar para ser ignorada, exatamente como onde nasci. Um lugar em que rostos me tragam memórias do que não vivi. Um lugar de esperanças e sonhos. Um lugar distante daqui. Distante daqui do que sou do meu ego, da minha memória, dos meus apegos. Dos hábitos ruins, um lugar de acolhimento, um lar, um lugar de sossego. É a única explicação plausível que já me ocorreu para essa constante expectativa do tombo, que não chega em definitivo. É como se estivéssemos caindo em direção a algum lugar. Lembro vagamente, estava feliz e não tinha muito tempo para me pensar. Achava que finalmente tinha me encontrado, que seguia o meu caminho mais retilíneo, com o qual eu jamais poderia sonhar. Que tudo tortuoso, enfim, havia se justificado. Mas em algum ponto tropecei. Estou em queda livre agora. Leve-me de volta para essa minha antiga casa. Basta me deitar no chão, gélido como ardósia. Eu a amo mais e mais, do que antes de partir, relembro mágoas, ressentimentos, pratos quebrados, palavras dolorosas. Então existe também esse sentimento ambíguo, com uma certa saudade, uma certa melancolia, porque ela está associada tanto a uma certa alegria perdida, ou uma familiaridade perdida, mas também a uma certa tristeza, algo que não eram memórias propriamente felizes, mas aquilo faz falta de algum modo, aquilo constitui de algum modo. E esse é um poema muito interessante porque ela fala de desapego, né? Ela imagina uma outra vida, mas depois ela fala que ela quer se desapegar de várias coisas, do seu ego, da sua memória, dos seus apegos, e busca algo simples, o que de certo modo volta para essa ideia da ardósia. Ela usa a ardósia aqui como a memória do chão da casa familiar, provavelmente, mas também como essa ideia da simplicidade, né? Ela quer se desapegar das coisas porque ela quer encontrar um jeito de viver que seja mais simples, menos complicado. Vocês devem ter reparado que esse poema é bem musical, né? Ele tem bastante ritmo, então ele tem anáforas, né, que são repetições no início dos versos, né? Um lugar em que, um lugar em que, um lugar para ser, um lugar de esperança, um lugar distante daqui. Ele também tem rimas, né? Existi com nasci, vivi, daqui. Meu ego com apegos, né, e depois com sossego. Então ele trabalha essa musicalidade, esse ritmo, e eu diria que para um livro que fala de um sujeito que se vê deslocado, né, um sujeito muito sem margens, parece, né, um sujeito sem estabilidade, seja emocional, existencial ou geográfica, o ritmo, ele é uma espécie de segurança, né? Ele cria os marcos. E aí é interessante porque a ardósia aqui, ela vira a própria pedra do pensamento, a própria pedra do verso, né? E na medida em que o verso fica marcado pelo ritmo, pelas repetições, você não tem ali a fragmentação e o verso livre e a total falta de regras de poemas tipicamente modernos ou modernistas, embora aqui a gente tenha um bocado de verso livre e de verso branco, a gente vai ter uma certa alusão à musicalidade que, de certo modo, marca o tempo para nós. E essa marcação é referência. Eu gosto muito de como ela faz isso. Eu vou ler um outro poema que é bastante rimado e de que eu gostei bastante, porque ele é muito, para mim, ele soa muito musical. O poema chama Meu Coração Me Enseada. Eu beijei uma vez, eu beijei novamente, e o tempo permanece parado. Mesmo que você se torne uma mulher bem-sucedida, você nunca será feliz. Você sempre vai precisar de atestado. Como me tornar o que desejo me tornar, quando tudo o que desejo é me livrar desse passado? Eu beijei uma vez, eu beijei novamente, meu coração está tombado. Achei lindíssimo esse poema, né? Não são poemas felizes ou com abertura para, enfim, uma esperança necessariamente, mas são poemas muito sentidos, né? Daquela pessoa que ela quer mudar de vida, mas ela tá presa, de certo modo, num passado, naquele beijo. Ela beija, o tempo para. É muito a angústia da paixão, né? E o modo como ela trabalha, o ritmo, traz essa questão do marco para uma pessoa que, né, quem tá mais perdido do que o apaixonado, né? O apaixonado tá sempre perdido, ele tá sempre vulnerável. E eu gosto demais do modo como ela articula, então, aí a forma
com o conteúdo e essa questão dos sonhos bem no meio do livro, para quem está perdido e sem referências, né, o nosso interior, a nossa riqueza espiritual, do devaneio, do sonho, dos desejos, é isso que nos alimenta muitas vezes quando faltam tantas outras coisas, né? Então eu acho muito interessante que se a ardose é algo de resistente, algo de resiliente, a força do eu poético nesse livro tá no desejo, né? Ele tá no desejo, e aí os sonhos, eles têm esse quê de não só indicar o desejo, mas indicar os medos, a angústia. Ele é um oráculo de autoconhecimento. Então eu gostei muitíssimo do livro, muito mais do que indicado. Parabéns, Larissa, por esse lançamento. Vou deixar aqui embaixo o link no site da Urutau para quem quiser conhecer, quem quiser se dedicar aí à poesia da Larissa. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, tchauzinho.